A paz do Senhor, que nesse dia o Senhor possa refletir a sua glória sobre as nossas vidas, que nesse devocional o Senhor possa trabalhar poderosamente. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz assim a palavra do Senhor: pois as muitas promessas feitas por Deus, elas têm nele o sim, portanto, também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, amados? Então, essa palavra escrita aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo fala acerca das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Todos nós que somos seus filhos, viemos embalados com promessas feitas pelo nosso Deus. Mas essas promessas só vão acontecer nas nossas vidas se elas tiverem um aval, que é o sim de Deus, e também o amém, o assim seja de Deus, tá? Nós olhamos para a vida de Abraão. Abraão tinha o sim e o amém de Deus. Mas nesse meio tempo entre o sim e o amém de Deus, para que tudo que se cumprisse, ele tomou algumas atitudes das quais o Senhor não agradou, das quais ele mentiu, das quais ele titubeou, da qual ele tentou até dar uma ajudinha para Deus. E nós temos que entender que as promessas de Deus, elas vão se cumprir nas nossas vidas, no tempo determinado que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque se nós caminhamos debaixo da palavra de Deus, da sua obediência, debaixo de tudo quanto o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós certamente teremos o sim. Por isso que o apóstolo Paulo diz que seja o nosso falar sim, sim ou não, não. Porque o que não vem disso provém do maligno. Então que nós saibamos esperar o sim de Deus nas nossas vidas. Que nós saibamos andar no propósito que Deus tem para as nossas vidas e tudo que Ele tem preparado para nós. Jesus, Ele caminhou debaixo do sim de Deus em todos os quesitos. Porque todos os dias o Senhor Jesus, Ele subia ao lugar de oração, pedindo todas as informações ao Pai acerca de tudo quanto Ele teria que fazer durante o seu dia. Jesus, Ele caminhou debaixo do sim e do amém. Do sim e do amém. Que nós sejamos fiéis ao Senhor em todo tempo. Que a nossa fidelidade não seja só nas nossas coisas, em nosso dar, mas a nossa fidelidade seja em sermos cumpridores da sua palavra. Que o Senhor venha elevar o nosso nível de obediência. Que o Senhor venha elevar o nosso nível de justiça, né? A base do trono de Deus é justiça e retidão. Para a gente ter o sim e o amém de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, nós temos que caminhar em lugares de obediência, em obediência à sua palavra. Eu estava falando de Abraão ainda há pouco, né? Abraão, ele foi obediente e isso foi lhe imputado por fé, porque ele, ouvindo a voz de Deus, ele obedeceu. Nós podemos ouvir na palavra de Deus e ver inúmeras pessoas que obedeceram a Deus. Mas também nós podemos ver inúmeras pessoas que desobedeceram. Eu me lembro de Balaão. Balaão, Deus disse sim para ele: não vai junto com Balaque. Não desce, não amaldiçoa meu povo, meu filho. Me obedece. Mas ele ficou olhando para as riquezas que Balaque ofereceu, porque Balaque por inúmeras vezes ele insistiu, ele mandou os príncipes, ele mandou as pessoas, para que então Balaão mudasse de ideia. E Balaão cedeu. Então ele desobedeceu a Deus. Que eu e você entremos nesse nível de obediência ao Senhor e que nós caminhemos naquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então que você resolva, obreiro, você, irmão, irmã, você resolva entrar nesse lugar de obediência ao Senhor. Fechar as portas, as brechas, caminhar no nível de justiça. Balaão, ele quis amaldiçoar aquele que Deus tinha abençoado. E quando ele subiu, engraçado, né? Que quando ele subiu no monte para liberar palavras de maldição, o Senhor colocou as palavras na boca de Balaão. Porque assim são as promessas do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Ele vai cumprir.
Todas as promessas que o Senhor tem destinado para nós, Ele vai cumprir, mas para isso nós precisamos ter o seu sim e o seu amém. Nós precisamos andar dentro do que o Senhor tem para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele continua falando aos coríntios, ele diz: mais o que vos confirma convosco em Cristo é o que vos ungiu, que é Deus. Além de nós termos o sim e o amém, nós sabemos que quem nos ungiu é o Senhor Deus. E Ele nos ungiu para que as promessas dEle se cumpram nas nossas vidas. Então que a gente esteja perfeitamente ajustado no centro da vontade de Deus. Eu me lembro de Sansão. Sansão, ele nasceu com um propósito, ele nasceu com uma promessa. Mas numa altura da sua caminhada, ele se desviou. Ele começou a não caminhar mais na dependência de Deus e ele começou a caminhar por si próprio. Então nós conhecemos a história de Sansão. Ele arrancou os portões da cidade, ele ateou fogo nos rabos das raposas e fez queimar a plantação dos filisteus. Ele simplesmente tocou naquilo que era imundo, naquilo que era impuro, porque ele era nazireu, porque ele tinha uma promessa. Ele tinha o sim e o amém de Deus para que tudo se cumprisse. Mas nós sabemos da história trágica de Sansão, que Sansão caiu, Sansão se desviou dos propósitos de Deus. Mas mesmo assim, o sim e o amém de Deus estava sobre a vida de Sansão. E quando Sansão foi pego e Dalila descobriu o seu segredo, que a força estava no seu cabelo, e nós conhecemos a história, é assim que o inimigo muitas das vezes quer fazer com as nossas vidas. Ele quer nos deixar cegos, né? Que quando nós estamos cegos e caminhando em círculos, como Sansão ficou, nós saímos do propósito de Deus. Mas mesmo lá, nesse lugar, mesmo lá, parecendo que estava longe da promessa de Deus, Deus fez com que os cabelos de Sansão voltassem a nascer. Deus fez com que a força da Gabassuri Bianda Ramachaias, a força de Sansão voltasse. Mesmo ele andando em círculos e cego, Deus mostrou que a promessa dele era que ele destruiria um povo chamado Filisteu. E Deus cumpriu, porque o sim e o amém de Deus estava sobre a vida daquele homem. E então, no dia em que tinha aquela grande festa no templo de Dagon, ele pediu para que alguém o levasse para o centro da vontade de Deus. E ele foi posto entre as colunas que seguravam o templo. E ali naquele dia Deus devolveu a força a Sansão. E então ele derrubou o templo, ele morreu. Sabe, muitas das vezes nós precisamos entender que Deus precisa nos levar a este entendimento de que nós precisamos muitas das vezes morrer em Cristo, para que o propósito de Deus se cumpra, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. E naquele dia, Sansão destruiu mais filisteus, matou mais filisteus na sua morte do que em vida. Que o sim e o amém de Deus se cumpra sobre a minha e sobre a tua vida. Que nós deixemos os embaraços, deixemos as coisas, os pecados, as coisas que nos levam para longe de Deus. Que a gente se purifique e que mesmo que a gente tenha caído, e que mesmo que a gente esteja caminhando em círculos, que mesmo que a gente esteja cego, que mesmo que a gente vá até o Egito, que a gente consiga entrar no propósito de Deus e que as promessas e que o sim e que o amém de Deus se cumpram na minha e na tua vida. Que você receba essa palavra de ânimo nesse dia, que você receba essa palavra de força nesse dia e que o Espírito Santo de Deus te leve e te conduza ao centro da vontade de Deus, porque Ele ungiu você para um propósito, para que as promessas dele se cumpram na minha, na sua, na nossa vida e para que o reino de Deus seja instalado na face da terra através das nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o nome dele seja glorificado para todo o sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.